Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E hoje, do nosso episódio 21, é o primeiro de 2021. E você sabe o que isso significa? Nada, eu só queria usar o bordão do Tadeu Schmidt, que eu gosto muito desse bordão. E eu sempre procurei um contexto para poder utilizá-lo. Mas é isso. Hoje estamos com o Bruno e com o Helder. E, meus queridos, 21 vezes a nossa presença nessa querida podosfera. O Helder, Bruno, fala vocês aí. Olá, você que nos ouve. Feliz Ano Novo. Estamos aqui em 2021. Eu espero que você tenha passado boas festas da maneira que foi possível para você, que você tenha conseguido estar próximo das pessoas que você ama da maneira que fosse possível para você. A gente sabe que foi um ano atípico, um ano em que a gente teve que ficar em casa por diversos motivos, teve que restringir o número de pessoas ao redor da mesa nas festas de fim de ano, mas de alguma forma eu sei que a gente pôde abraçar, se sentir abraçado e estar, com as pessoas que a gente ama. Quero agradecer aí a presença do Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa, vai ser muito bacana contar com o seu Matite aqui com a gente. E hoje nós vamos falar de momentos, como aproveitar momento a momento, a riqueza que cada momento tem nas nossas vidas, e eu espero que seja proveitoso para todos vocês. Bom programa, pessoal. Salve, salve a todos que nos ouvem nesse momento. Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Matite Vômenos. Podcast que talvez seja mais um dos grandes presentes que 2020, que não foi um ano só de tristezas, nos trouxeram. Os podcasts já existiam, mas com certeza 2020 foi um boom de podcasts. E que bom que você nos escuta agora. Um ótimo 2021 para todos nós. Que esse ano seja nosso. Vamos em frente. Olá, meus caros. É com muita alegria que aumentamos a turma, que éramos apenas o Helder e eu, e agora temos a presença marcante do multifacetado Bruno, que nos acompanha não mais de forma interina, mas de forma fixa. O nosso camisa 10 ali no meio de campo, sempre colocando aquela bola redondinha para eu e o Helder poder jogar da forma que vocês já estão acostumados a nos ouvir. Não sabe quem sou eu, o Adilson? Não sabe quem é o Helder? Não sabe qual é a nossa proposta? Volta lá no episódio 0 e veja quem somos nós e qual é a nossa proposta. Não sabe quem é o Bruno? Tá chegando agora? Vai lá no episódio 17 e ouça e veja quem é esse cara que eu amo desde sempre. Não que eu não ame o Helder, mas é que a minha história com o Bruno é muito longa. Era de uma época que a gente não tinha nem barbas, e agora a gente já tá de cabelo branco. Sem sombra de dúvidas, 2020 foi um ano daqueles que pareceu que estávamos dentro de uma máquina de lavar, já na função centrífuga e fazendo valer um ditado do povo Iite, que diz o seguinte: o homem planeja e Deus ri. Ou seja, praticamente quase nada do que planejamos para aquele ano deu certo. Para algumas marcas, representou o pote de ouro no final do arco-íris. Já para outros, foi um golpe fatal, que resultou no fechamento de lojas, fábricas e o término de relacionamentos, que não resistiram à convivência compulsória exigida pelo isolamento social. E daí acabei lembrando de uma canção do eterno poeta de Sobral, o imensurável Belchior. Na canção Velha Roupa Colorida, ele diz o seguinte: você não sente e não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Toda essa história para perguntar para vocês: refeições à mesa, diálogos em família, sem TV, sem celular, com o olho no olho, é um novo normal que era antigo. E para que possamos sobreviver o momento a momento, para quem sabe um dia rejuvenescer
são necessários, meus caros? Rapaz, que provocação interessante é essa sobre os momentos, sobre aproveitar cada momento, sobre os velhos hábitos que vieram à tona, para muita gente novos, porque já estavam vivendo numa época em que isso era complicado, né? Isso já não existia de certa forma e acabaram tendo que se haver com alguns hábitos antigos. Como você propôs aí. Mas eu queria responder a sua provocação, se isso é necessário para a nossa vida, dizendo que eu acredito que é necessário, sim. Não exatamente essas coisas que você colocou, podem ser, né, comer à mesa, o olhar no olho e tudo mais, isso com certeza faz parte, mas eu digo no sentido de colocar prazer na nossa vida, colocar momentos de deleite na nossa vida. Isso é muito importante para a nossa felicidade. A vida moderna, ela traz a promessa de que ela vai te dar mais tempo para você gastar com outras coisas, então a gente não tem que gastar tempo com um monte de coisa, com a promessa de que a gente vai ter mais tempo para gastar com a gente, com quem a gente gosta e por aí vai. E é uma grande mentira, porque a gente não gasta tempo com uma porrada de coisas, mas a gente também não gasta tempo com a gente, não gasta tempo com as coisas que são prazerosas, não gasta tempo aproveitando a vida, não gasta tempo com as pessoas que a gente gosta. Então isso é uma grande mentira. Um exemplo claro é quando você toma um café da manhã. O meu café da manhã geralmente costuma ter um pão francês com manteiga e um copo de café com leite. Nesse singelo café da manhã, eu não fiz o pão, eu não assei o pão, eu não plantei, não colhi, não torrei o café, eu não produzi a manteiga, eu não ordenhei a vaca e ainda assim eu me deleito com essa dádiva de comer um pão com manteiga e um café com leite. Mas olha só quantas coisas que eu fui poupado de tempo para fazer e eu tenho esse prazer. E por eu não ter tido nenhum trabalho com isso, muitas das vezes o meu café passa despercebido por mim. Às vezes eu tomo café de frente com o computador, às vezes eu tomo café a caminho de algum lugar, bebendo e comendo rapidamente, e muitas das vezes eu não aprecio o meu café da manhã. Um dos motivos é porque eu não tive o trabalho de produzi-lo. Então, quer dizer que a gente tem que produzir tudo que a gente come, tudo que a gente consome, tudo que a gente veste e tudo mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa terceirização de tudo que a gente faz na nossa vida acaba fazendo com que a gente esqueça de como que é prazeroso aproveitar momento a momento. A gente não presta mais atenção em cada momento, porque assim, a gente não teve trabalho para nada. Então a gente não presta atenção, isso não passa pela nossa cabeça. A gente desaprende a sentir prazer com as pequenas coisas. E sentir prazer com as pequenas coisas é passo fundamental para a felicidade. Tem um livro chamado Felicidade Autêntica, do Martin Seligman. Ele é um dos grandes nomes da psicologia positiva, que é uma linha aí relativamente nova da psicologia, focada mais no que faz o homem ser feliz, estuda mais o que faz o homem ser feliz. E nesse livro, Felicidade Autêntica, num capítulo que ele está dedicando a falar sobre aproveitar o momento presente, ele fala que existem 2 tipos de sensações diretamente ligadas ao presente e fundamentais para que uma pessoa seja plenamente feliz. São elas o prazer e a gratificação. O prazer está ligado mais aos nossos sentidos, é algo mais fisiológico, é algo mais físico. Então, é você apreciar algo muito belo, você escutar uma bela música, você sentir o sabor de algo gostoso, tocar em alguém que você gosta, sentir um cheiro, um aroma gostoso. Então tudo isso tem a ver com prazer, são pequenos prazeres que a gente tem na vida, e esses prazeres, eles têm que fazer parte da nossa rotina para que a gente seja plenamente feliz. E a outra seriam as gratificações. As gratificações, elas são muito parecidas com os prazeres, elas têm as mesmas sensações, um pouco mais, um pouco menos, dos prazeres que foram citados, porém as gratificações, elas podem não estar ligadas aos 5 sentidos, inclusive. As gratificações são aquelas atividades em que eu fico tão imerso naquela atividade que eu não vejo o tempo passar. Sabe aquilo que você começa a fazer e quando você vai olhar no relógio, se passou horas e horas, você perdeu a noção do tempo? Você tem algo assim?
Você conhece algo assim na sua vida? Então isso são momentos de gratificação. E o Seligman, ele vai falar no livro que a gente precisa ter esses momentos na nossa vida. A gente precisa colocar esses momentos na nossa vida porque isso tem tudo a ver com felicidade. E como que isso é difícil no nosso dia a dia? Como que é difícil praticar isso? A gente dá todo tipo de desculpa pra gente não praticar isso. Mas são coisas tão fáceis. A gente só tem que colocar na nossa agenda e fazer. E dá tanto prazer e tem tanto a ver com a nossa qualidade de vida. Apreciar cada momento, o sabor das coisas que a gente come, cozinhar a nossa comida na medida do possível, estar perto das pessoas que a gente gosta, tocar nas pessoas que a gente gosta, quando for possível fazer isso. Enfim, aproveitar as pequenas coisas da vida e se dedicar às atividades que são gratificatórias pra gente também. Quanto tempo faz que você não faz aquilo que te dá muito prazer a ponto de você perder a noção de tempo? Quanto tempo faz que você não se dedica a uma atividade assim? Fica a reflexão aí pra gente. A gente precisa desses momentos de prazer e gratificação. Aproveitar cada momento, planejar esses momentos na nossa rotina. Porque isso tem tudo a ver com qualidade de vida e com felicidade. Olha, Dilson, na minha opinião, essa história de novo normal não cola muito, vou ser bem sincero. Algumas pessoas são adeptas desse novo normal, o que não é o meu caso. É uma realidade que não é bacana, não é legal. É por isso que é importante a gente sempre afirmar que precisamos da vacina, precisamos do isolamento social. Enquanto muita gente está curtindo esse novo normal, tem muita gente adoecendo, morrendo, enfim. Mas obviamente, qualquer situação é possível e necessário se tirar coisas boas. Nesse contexto, eu acho que o isolamento social e esse convívio dentro de casa foi um dos ganhos dessa pandemia. Ganho no seguinte sentido: as pessoas sempre conviveram, talvez em menor escala, mas elas sempre conviveram, elas se relacionaram. A partir do momento que isso se tornou uma obrigação, porque elas não podiam sair de casa, eu acho que foi uma baita oportunidade de se perceber o que se estava vivendo. Eu acho que muitas vezes a gente só vive. E isso é bacana, tem muita gente que incentiva isso, né, o viver. Precisamos viver o hoje, precisamos aproveitar os momentos, mas eu acho que tem um fator muito importante nesse contexto, que é justamente o perceber que está vivendo. Perceber que aquele momento bacana ele é muito bom, perceber que aquele momento triste, ele de fato acontece e faz parte da vida e assim superá-lo, perceber a importância dos momentos pequenos e simples, mas que são fundamentais na vida das pessoas e, de modo geral, perceber a importância de quem está ao nosso lado, seja uma esposa, um marido, um filho, uma mãe, uma avó, um companheiro ou uma companheira, quanto é importante partilhar, dividir, praticar a empatia e conviver bem. Eu acho que é isso. Caramba, cara, e que saudade desse momento de poder parar para ouvir vocês, ou simplesmente não parar, porque já foi possível incluir a rotina do podcast em nosso ritual. Sabe que muitos disseram que nos ouvem já nas primeiras horas do dia, quando a gente posta o episódio. Já existem pessoas que preferem ouvir no final de semana, escolhendo aquele momento ideal para simplesmente ouvir. Hoje a tecnologia nos habilita a fazer muitas coisas, mas o que nos preocupa nesse episódio é quando queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Será que para sermos importantes devemos ser majoritariamente ocupados? Já falamos disso no episódio número 2. Vamos falar sério. É claro que podemos colocar coisas prazerosas no meio de coisas não tão prazerosas, só para facilitar degluti-las, como, por exemplo, ouvir esse podcast enquanto você lava uma louça, passa uma roupa ou encara o trânsito pesado para o trabalho. Mas gostaríamos de propor um desafio para 2021. Percebam que o que o Elder diz, aquele exemplo do simples café da manhã. Percebam que o Bruno disse, daquele momento a momento, olho no olho, você curtir aquilo. Mas gostaríamos de propor um desafio para 2021. Crie um momento para ficar com você, no aqui e no agora. Curta estar com você, curta estar com os seus dentro de casa enquanto a vacina não vem. Se possível, nos conte como foi, lá no nosso perfil do Instagram. Mas só depois de curtir cada momento, hein? O nosso perfil do Instagram é @aprendizmatite.
Matite. Aprendiz Matite. Cara, muito obrigado. Até a próxima. Welder, Bruno, tem alguma consideração final? Eu espero que tenha contribuído de alguma forma pro seu Matite aí. Valeu, gente. Até mais, hein? Falou! Vamos lá. Falando de momento, lembre-se sempre, você que gosta de incentivar os seus a desfrutar do momento, diminuindo a sua preocupação com o futuro, não deixa de ser um privilégio. Então, desfrute o privilégio de poder aproveitar o momento e incentive ou dê oportunidade para que os seus possam desfrutar o momento, obviamente se distanciando um pouco das preocupações para o futuro. Um grande abraço e ótimo 21 para todos nós.